Olá, o euro alcançou novas máximas e o movimento tem acelerado rapidamente, decepcionando os traders que apostavam na alta do dólar. Entretanto, a proporção risco-recompensa está lentamente se esgotando e essa ruptura poderia ser uma armadilha. Vamos começar com o par euro-dólar, analisando este gráfico intraday em nossa plataforma Fingraphs. Como podemos ver, o par acelerou bastante a partir de meados da semana passada, especialmente a partir de sexta-feira, e as nossas metas impulsivas foram alcançadas entre os níveis 1,2140 e 1,2260. Nós podemos calcular nossas duas metas impulsivas estendidas, mas elas dificilmente serão alcançadas. Elas poderiam chegar aos níveis 1,23 e 1,24. O índice de risco já entrou para território de sobrecompra e continua subindo, então ainda há potencial para mais um dia ou dois. Mas o movimento está lentamente se esgotando e poderia começar a consolidar. But it is slowly getting exhausted, and we believe it could start to consolidate. No gráfico diário, a situação é parecida. Após a consolidação entre setembro e novembro, o euro acelerou e rompeu máximas na sexta-feira, e as nossas metas impulsivas também foram alcançadas. A volatilidade ou a largura do nosso envelope maior é de 8 a 9 dígitos. Então, ainda podemos calcular metas impulsivas estendidas entre 1,25 e 1,28, mas elas dificilmente serão atingidas, porque nossos envelopes estão se tocando, indicando estresse no mercado. Além disso, o índice de risco já está em território de sobrecompra. Em se tratando de risco, podemos multiplicar os mesmos 8 a 9 dígitos pelos nossos fatores de correção, entre 0,5 e 0,8, o que nos levaria de volta aos níveis 1,18, 1,19 e possivelmente em direção ao nível 1,15. Mas veremos muito suporte para a queda, por causa desse movimento que temos visto desde agosto. No gráfico semanal, o par euro-dólar está em uma correção para cima no momento, com metas entre 1,17 e 1,2460. À medida que nos aproximamos da banda superior dessas metas de correção, enfrentaremos bastante resistência e os preços levarão algum tempo para rompê-la. O índice de risco está bastante positivo e ainda não entrou para território de sobrecompra, mas se o movimento for apenas uma correção, isso nunca acontecerá. The risk index is rather positive, still moving up. And it's not in the overbought, but never really makes it into overbought if the move is just a correction. Now, we don't have a very long-term chart on the euro on our platform, so we went... Nós não temos uma previsão de longo prazo para o euro em nossa plataforma, então vamos dar uma olhada em nosso gráfico mensal do par euro-dólar. Primeiramente, podemos ver que a tendência descendente a partir do fechamento das velas mensais está formando uma linha de resistência, e possivelmente mostrando uma forte resistência em torno do nível 1,25 ou um pouco acima dele. As resistências foram feitas para serem quebradas, mas é necessário um grande esforço para isso, e acreditamos que ainda vai levar um tempo para que essa ruptura se concretize, porque também há muito suporte em torno desses níveis. Como sabemos, suporte pode se transformar em resistência, portanto, veremos muita resistência para alta aqui. Em se tratando de queda, a resistência anterior fica em torno do nível 1,15. Então, se houver uma correção para baixo, o movimento encontraria forte suporte em torno desse nível. Now, to the downside, previous resistance was around the 115 level, so if we were to correct back down, we'd probably find strong support around those levels. Now, summarizing the euro,
Resumindo, a tendência ainda é ascendente no gráfico intraday, mas o índice de risco está se aproximando lentamente do território de sobrecompra e o movimento deve se esgotar dentro dos próximos dias. A situação no gráfico diário é parecida e o índice de risco está em território de sobrecompra. Então, apesar de ainda haver algum potencial, o movimento está gradualmente se esgotando. No gráfico semanal, o par euro-dólar está alcançando níveis que provavelmente enfrentarão resistência. Outro par que teve um forte movimento nos últimos dias foi o Libra-dólar. Podemos ver aqui uma forte aceleração na sexta-feira passada. O índice de risco também está se aproximando lentamente do território de sobrecompra e as metas impulsivas foram atingidas. As metas também foram alcançadas no gráfico diário e o índice de risco já está em território de sobrecompra. No gráfico semanal ainda estamos em uma correção, mas já estamos nos aproximando das metas, então é provável que vejamos alguma resistência. O ouro também teve um forte movimento durante as últimas semanas. Estamos bastante otimistas em relação ao longo prazo e acreditamos que o ouro poderia chegar a 1.500 até o final do ano. No gráfico diário, entretanto, estamos próximos a condições de sobrecompra e poderíamos ver uma ruptura nos próximos dias, mas em geral, provavelmente veremos uma retração nos próximos 2 ou 3 meses, antes de começarmos a acelerar. No gráfico intraday, as nossas metas foram alcançadas e estamos gradualmente entrando para território de sobrecompra. Portanto, apesar de esperarmos uma alta para o ouro, nossa expectativa é de que haja alguma retração no final de fevereiro ou início de março, que poderia revisitar as mínimas registradas em dezembro. O índice Gold Bugs também está interessante e positivo no longo prazo, mas não tem seguido o ouro tão de perto. O índice ainda está em uma correção e está se aproximando da resistência de nossas metas, que devem ser alcançadas nos próximos dias. No gráfico intraday, o movimento parece bastante estendido e já praticamente alcançou a banda superior de suas metas. O índice de risco ainda não está em território de sobrecompra, mas está gradualmente chegando lá. Outro argumento a favor do dólar são as taxas de juros, que estão subindo e devem romper as máximas anteriores nos próximos 2 meses de maneira mais consistente. Nossa expectativa é de que as taxas a 10 anos cheguem a 2,8%. Isso será vantajoso para os Estados Unidos e para o dólar. Essa reaceleração da reflação vai beneficiar os Estados Unidos, que é a região mais dinâmica. É importante destacar que as taxas de juros americanas têm um diferencial positivo em relação a todas as outras principais. Então, esse parece ser um forte aumento do diferencial das taxas de juros a favor dos Estados Unidos. So it does seem like quite a strong momentum overall. E, finalmente, um argumento um pouco mais indireto a favor do dólar é o gráfico semanal do Eurostock 50. Ainda há bastante potencial, possivelmente para ultrapassar o nível 4.000 e chegar a 4.400 em meados deste ano. O índice de risco está subindo, mas ainda não entrou para território de sobrecompra. Portanto, a Europa é uma boa oportunidade no momento. Nos Estados Unidos ainda há potencial, mas as metas já foram praticamente alcançadas e o índice de risco já está em território de sobrecompra. Esse desempenho superior do Eurostoxx, neste estágio do ciclo, provavelmente pode ser explicado pelo enfraquecimento do euro durante os últimos meses. Isso é mais uma confirmação indireta da exaustão da alta do euro no momento. Is probably that the euro weakens over the next few months. And so we believe that this is another indirect confirmation. E encerrando, vamos dar uma olhada nos gráficos de curto prazo de 60, 15 e 4 minutos do euro. Como podemos ver, ainda há potencial no gráfico de 60 minutos para os próximos dias. As nossas metas ficam em torno do nível 1,2320 e o índice de risco ainda não está em condições de sobrecompra. No gráfico de 15 minutos, já atingimos nossas 2 metas impulsivas. O movimento já está estendido e o índice de risco está em território de sobrecompra. No gráfico de 4 minutos, é possível que tenhamos atingido um topo intermediário aqui. Em se tratando de níveis para
se monitorar, quando a tendência eventualmente se reverter, estamos considerando nossas metas de correção para baixo, que normalmente correspondem à parte inferior do envelope. No gráfico de 4 minutos, vamos monitorar níveis em torno de 1,2230, no gráfico de 15 minutos, níveis em torno de 1,2150 e no gráfico de 60 minutos, vamos monitorar níveis em torno de 1,2040 ou 1,2030, que tem formado uma base muito interessante desde o início de janeiro. Concluindo, nós ainda acreditamos que esse movimento seja exagerado e que veremos alguma retração no par euro-dólar, mas lembrem-se que os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que podemos permanecer solventes. Obrigado pela audiência e até mais.